Muita gente estava esperando que Donald Trump iria apenas, assim, acabar com o comunismo na América do Sul. Ele entregou agora, só faltou mandar um beijão pro Lula. Eu achei muito engraçado isso porque, vamos dizer, o Paulo Figueiredo já veio a público traduzir. Ele fez uma tradução muito especial do que disse Donald Trump, tá? Então a gente vai comentar, vai ver o que o Trump falou. Depois vamos ler o que o Paulo Figueiredo disse que aconteceu. E depois vamos trazer a nossa interpretação muito humilde, tá? Muito humilde. E olha que eu não duvido do Paulo Figueiredo, não acho que ele é um blefador. Só acho que, cara, ele tá lidando com um cara que ele em si é muito difícil, né? Que é o Donald Trump. Vamos começar aí, vamos ouvir o tramposo, né? Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. E aí, amigos? Essa foi a fala do Donald Trump, que disse que cruzou com o Lula ali, né, nos bastidores antes de subir no palco. O Lula estava saindo, ele estava entrando, e eles tiveram um abraço fraterno, e ele gostou muito do Lula e disse que topa conversar com o Lula, tá? Isso atrapalha muito a ideia que precisam vender por aí de que o Trump ele está numa cruzada, né, contra o PT, porque assim, se eu for pegar, né, o Trump é o grande herói da direita, ou o Trump é inimigo das ditaduras. Pois bem, não é exatamente assim, né? As relações políticas que o Trump estabelece com outras nações do mundo não se dão nesses termos. E o Trump pode e faz alianças com sujeitos autoritários, sujeitos ligados às esquerdas. Isto é da vida, isto é da política, e da política norte-americana. Não imagine que o Trump, ele próprio um ex-democrata, doador do Partido Democrata no passado, que ele não topa um somebody love se somebody love lhe beneficiar, tá? Mas vamos pegar aqui, porque a gente tem que colocar como fonte o Paulo Figueiredo, porque é vamos dizer assim, o nome do bolsonarismo que tem relações com a Casa Branca. Vamos ver o que o Paulo Figueiredo falou sobre isso, que essa é a interpretação dele. Vamos lá. Ele falou: Trump é realmente um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU. Em seguida, diz que gosta do Lula, que o chamou para conversar, e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Então, meus amigos, eu não senti isso. Digite 1 se você concorda com o Paulo Figueiredo, digite 2 se você não sentiu isso. Tá? Eu não senti isso da parte do Trump, não. E veja, o Trump dedicou, né, uma parte do discurso dele na ONU de improviso, e isso precisa ser dito, após cruzar ali com o Lula. O Trump, ele está à procura o tempo todo de vitórias negociais para apresentar para o seu próprio público. Isso é dado. E talvez redefinir o cenário latino-americano dentro de um novo contexto de alinhamento com os Estados Unidos da América. Esse alinhamento pode vir com um novo governante, ou pode vir com o governante atual. Se o Lula cede em terras raras, ou faz algum tipo de acordo que, em termos de marketing pro Lula, soe uma vitória pro Lula, e em termos de marketing pro Trump, soe uma vitória pro Trump, meus amigos, tá tudo ok. Eu não sei se você sente isso, senhor Rafael Almeida Riso. Tá? Eu sinto. Eu também sinto, cara. Eu também sinto. Então, me parece que o Paulo Figueiredo, logicamente ele tem a causa dele, tem a luta dele, ele tá reinterpretando em termos particulares o que foi dito pelo Trump,
de modo a manter a chama da luta deles acesa. Eu entendo, é a luta deles, eles têm que manter a chama ali acesa. Mas o problema é se essa chama é uma chama real ou se ela é um holograma. Até que ponto o governo americano e a diplomacia americana estão felizes com a estratégia que está sendo traçada pelos Bolsonaro e por Paulo Figueiredo? Veja, o governo americano está entregando, toma Magnitsky aqui e ali. Eu não vejo isso afetando de maneira concreta a vida do Alexandre de Moraes e da esposa dele, por mais que as pessoas vejam e fiquem impactados. Meus amigos, quem conhece um pouquinho de blindagem patrimonial, sabe muito bem que pessoas muito bem relacionadas com eles e com muito dinheiro com eles, têm meios de tocar a sua vida de maneira paralela a essas punições que são voltadas primeiro estritamente a eles. Ou seja, são relações comerciais com pessoas ligadas a eles que são proibidas. Beleza, entendi. A esposa do Alexandre de Moraes pode operar negócios através de outros escritórios, através de amigos. Você pode escapar disso. Você pode desviar dessas punições, ainda mais num país como o Brasil, ainda mais sendo Alexandre de Moraes. Se a gente acha que é isto que vai fazer um cara que amealhou o poder que ele amealhou, vai fazer ele reduzir a atuação dele, você me desculpa, eu não vejo desta maneira. Segunda coisa, os americanos estão entregando isso. Do outro lado, a articulação pela anistia que o Eduardo e os bolsonistas fizeram no Congresso Nacional foi, no mínimo, uma piada. E isso precisa ser colocado aqui. Se você é o Trump e você é o Marco Rubio, e você fala assim, estou te entregando isso e isso, aquilo, declarações internacionais, gente do governo dele falando, emitindo lá seus tweets, toma uma Magnitsky aqui. E do outro lado a estratégia utilizada pelo bloco é ir negociar com o Hugo Mota, é entrar com o projeto da anistia, que foi todo destruído, e que foi ainda vinculado à PEC da blindagem, que deixou eles com fama de corrupto. Você me desculpa, a parte da ação política deles que acontece no Brasil foi um vexame. Amigos, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Lembra que semana passada não tinha um monte de bolsonarista comemorando a anistia? Ai, passou a urgência da anistia. Alguém tá comemorando alguma coisa agora? Só pra ver. Tem ninguém comemorando nada. Foi um fracasso. Foi um fracasso redundante. Tá tudo na mão do Temer, do Paulinho da Força, do Aécio. Tá na mão do Hugo Mota. O Hugo Mota avisou que vai meter punição pra cima do Eduardo Bolsonaro, que, vamos ser honestos, tá metendo um 7-1 tremendo com aquele esqueminha pra continuar ali recebendo salário. Tá aí, ó, Mônica Bergamo soltou, mais um furo da coluna, notícia em primeira mão, Hugo Mota barra Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e deputado pode ser cassado por faltas. Certo? Certo? E vamos botar aí Kim Paim, só pra lembrar, os estrategistas, né? Kim Paim, com essa grande estratégia de eleger Hugo Mota, eu quero olhar pro Brasil em 2040 e falar, Hugo Mota foi o maior presidente da Câmara que este país já teve. Num momento tão sensível, ele olhou para a dor de diversas famílias e lutou com empenho para nenhum brasileiro sofrer penas desproporcionais. Ele estava esperando, vamos dizer, um senso de glória e de destino para Hugo Mota, de Patos, na Paraíba, oriundo de uma família absolutamente corrupta, cujo único interesse é eleger para o Senado seu próprio pai. Era isso, grande estratégia. Então, a parte brasileira da estratégia deles, meus amigos, é uma bosta. Desculpa, é uma bosta. O que rolou lá da anistia, tá, da votação, é uma piada total completa. A ideia toda do projeto da anistia não passa por salvar o Bolsonaro. Passa por manter o Bolsonaro inelegível, passa por reduzir a pena de uns doidinhos aqui e talvez reduzir um pouco a pena do Bolsonaro e de uns aliados. E só. Então, trabalharam tanto pra quê? Trabalharam tanto pra, assim, estou aqui sendo praticamente irônico, né? Porque ninguém trabalhou muito nessa história toda. Esse era o plano? Então, a execução tá ruim. E comenta-se, e o Orlando Lima, ele trouxe esse furo outro dia, porque o Orlando Lima fala com muita gente da direita europeia, que tem contato com a direita trumpista, e eles falam, cara, o Eduardo Bolsonaro não está apenas lutando para a sobrevivência do pai aqui no Brasil. Eduardo Bolsonaro está lutando para ter resultados e sobreviver nos Estados Unidos, junto à direita trumpista. Isto é uma luta para que eles continuem sendo os interlocutores da direita trumpista no Brasil. Veja, a direita trumpista já tem na América Latina outro nome, que é o Milei. O Milei, que tá tendo agora, vai precisar fazer injeção de dinheiro na economia, tá ali preocupado com a reeleição. O Milei já, né, pediu ajuda do governo americano e avisou, vamos socorrer.
vamos jogar junto com a Argentina ali, para que a Argentina, né, cruze aí essa rebentação, surjam os efeitos possíveis, positivos ali das medidas que ele vem tomando, e aí ele se reeleja. Esse é o plano, certo? Esse é o plano do Milei com os Estados Unidos. O Milei tá numa posição maior que os Bolsonaro. Os Bolsonaro tá parecendo bobos nessa relação. E aí, uma hora o governo Trump vai precisar encontrar novos parceiros aqui no Brasil. Não duvide que Tarcísio já esteja buscando interlocução. E outras figuras também estão buscando interlocução com a gringa. E vocês verão aí notícias nos próximos semanas e meses aí, tá? Sim, porque os Estados Unidos da América, se querem ter um parceiro de direita no Brasil, eles não vão ficar avaliando as coisas meramente pelo número de likes, mas pelo resultado entregue. Definitivamente, quando entra na parte de articulação política, construção, negociação, os Bolsonaro, eles são débeis, para dizer o mínimo. Débeis, para dizer o mínimo. Frágeis, burros, preguiçosos, vaidosos. É uma galera tosquíssima. Imagina você passar, vamos dizer, o comando das suas negociações para um sujeito como o Nicolas, que não gosta do Bolsonaro, tá usando toda essa história apenas para se promover, né? E aí começa a dar erro. A história da PEC da blindagem foi um erro monumental que eles subestimaram. Fizeram cagada, deu merda. Aí estão tentando corrigir. Eles pegaram agora, como eles viram que o MBL cresceu demais nessa história, aí eles botaram o Holiday pra nos atacar. Que, assim, né, o papel eterno de serviçal do Holiday. Né, o Holiday tem esse papel que ele, né, não consegue abandonar na vida, de ser o serviçal de projeto alheio. Né? Nunca vai ser o líder de porra nenhuma, coitado. Aí ele fica lá, tipo, alguém escalou Holiday, bata lá no MBL, aí ele fica lá falando as coisas dele. Botaram um outro lá, Satier do Rio de Janeiro, pra fazer a mesma coisa. Coitados, né? Então eles estão nessa porque eles precisam se defender de uma parada que pegou muito mal. 84% dos brasileiros foram contra a PEC Nicolas Ferreira, que é a PEC da blindagem. O Nicolas, então, solta vídeo de outro assunto, vídeo que só se fala em outra coisa no gabinete do Nicolas pra tentar escapar dessa merda. Então deu ruim. E pode dar ainda pior. Meus amigos, veja só o cenário. A direita brasileira nada fez em termos propositivos para superar o petismo e para gerar dores reais ao petismo. A única pauta da direita brasileira nestes 2 anos foi anistia ao Bolsonaro. Veja, o corrupto, o vagabundo do Bolsonaro, ele se tornou o alfa e o ômega da oposição ao governo PT. Então, ao invés de fazer oposição concreta ao governo PT, essa gentalha maldita ficou lá lutando pelo Bolsonaro, que ele próprio é um bandido. Só que isso já não ressoa no mundo real. No mundo real, para além dos bolsonaristas, essas porras não ressoam. E aí, o mundo real vai tocando tua vida. O PT, por seu turno, sabe muito bem as dores do seu próprio eleitorado. São dores no estômago. Então o PT vai e fica focado, toma gás. Olha, vou aumentar aqui, deixa o BPC estourar aí. Né? Que as contas públicas estão estourando muito por conta do BPC. Só no último ano, acho que foi uns 50 bi que aumentou de gastos com o BPC. Então deixa o BPC. Vamos que vamos. E aí, ano que vem é ano eleitoral, e aí, imaginem, o Lula... É inevitável, porque isso acontece com todos os mandatários. O Lula vai melhorar os seus índices de aprovação, porque isso acontece com todos os presidentes, porque é ano eleitoral e eles vão fazer chuva de dinheiro e chuva de marketing. Então, amigos, eu tô colocando aqui, e é real, o Lula é favorito às próximas eleições presidenciais. A não ser que nós, do Partido Missão, derrubemos este cara. Seremos nós a derrubar esse vagabundo. Só que tem um problema no meio do caminho, entre nós e o Lula. O problema se chama direita bolsonarista e seus idiotas, seu exército de Branca Leone, seus completos imbecis perdidos por todos os lados. Entenderam? Mas nós vamos quebrar esses caras, nós vamos derrotar eles. Agora, hoje, o favorito para a presidência da eleição, para a presidência da República em 26, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A direita brasileira foi destruída, esfacelada, perdeu qualquer tipo de prerrogativa moral para fazer qualquer enfrentamento. E, honestamente, perderam algo que nunca tiveram. É tudo ladrão, puta e viado. Te chamam de ladrão, bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro. É isso aí. É difícil que eles são. Entendeu? É difícil que eles são. Bolsonarista é isso. Então, o que eu tô falando isso do perigo Lula? Perigo Lula pra 2026. E se o Lula, meu querido amigo, o mesmo Lula que não tá conseguindo, ou vamos dizer, com a China a contento obter
as vantagens que ele tinha prometido. Um exemplo, o Brasil tinha se aliado estrategicamente com a China, né? E aí, cadê os tais investimentos multitrilionários que iam rolar? Ninguém viu. O Brasil se ferrou na mão dos Estados Unidos agora nessas negociações, foi passar o Pires lá pro Xi Jinping. Xi Jinping, não, isso não é problema meu. Às vezes o Lula vai lá e faz um acordo, o Lula vai lá, mete e não é a primeira vez, todo mundo falava, né, pra quem é velhinho como eu vai se lembrar, quando o Lula se tornou presidente da República no ano de 2002, né, ele assume em 2003, o presidente da América era quem? Iaizu. Presidente dos Estados Unidos em 2003... Bush. George W. Bush, exatamente. Todo mundo falou, vai dar merda, o Bush é um extremista de direita, e o Bush é a favor da guerra do Iraque, o Lula é contra a guerra. Vai dar merda, todo mundo falava que ia dar merda. Você sabe o que o filho da puta do Lula fez? A gente tem que saber lidar com o inimigo. O Lula viu que o Bush é do Texas. O que você gosta de comer no Texas, Riso? Churrasco. Churrasco. Qual o tipo de churrasco? Churrasco mal passado ou bem passado? Mal passado. Bem passado. Bem passado? É, o brisket assado, aqueles barbecues. O Lula vai, olha que vagabundo, o Lula mora na Granja do Torto. Chamou, acho que era o Sérgio Lorenzetti, era um operador lá do PT com o sobrenome Lorenzetti. E falou, me faz aí uma costelona. E mandou fazer uma costela na Granja do Torto, que é o sítio que ele morava naquela época, lá em Brasília. O Bush foi lá e adorou. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó, que Renan Santos não mente pra você. Na Granja do Torto, Bush come churrasco e estuda mapa do Brasil. Foram servidos carnes nobres como alcatra, picanha, costela desossada e cordeiro desossado recheado. A carne, segundo informou o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, veio de uma região do Mato Grosso do Sul não afetada pela doença. O que é o lance? Tava tendo a discussão sobre febre aftosa e tal. No Brasil, o Brasil exportava carne. E aí ele chamou o Bush pra comer carne brasileira num churrasco. E o Bush adorou. E o Bush saiu falando bem do Lula. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Rolou, meus amigos. É Bush, não Bush, exatamente. O George Bush fez e rolou, e é isso aí. O Lula é um negociador. O Lula é um sedutor. E o Lula o Lula é malandro, não é otário. Se ele puder descobrir um meio de seduzir o Trump e ambos chegarem a um bom denominador comum, o Trump topa, porque ele próprio é um sedutor e ele próprio é um negociador. É isso. É esse o jogo. Tô falando sério. E assim, por mais que... Ah, não, mas ele é um grande aliado dos Bolsonaro. Não sei, cara. Não sei. Você confia no Trump como um grande aliado? Como o cara mais leal do mundo? O Trump é famoso por suas deslealdades. O Trump é famoso por, igual o Bolsonaro, deixa pular da ponte e você que se vira depois. O Leonardo... Lula is a tough negotiator. He's a master of the deal, just like me, you know? Então, ó, olho aí, olho nisso, tá? Já essa história do limão vira uma limonada e da limonada o Lula põe cachaça, faz virar uma caipirinha e vamos ter que lidar com o vagabundo favorito da próxima eleição. E a direita tava lá tentando com o Tarcísio, horrível, que tá permanentemente... Você me desculpa, Tarcísio, é uma analogia aqui que eu vou fazer, né? Uma construção, não estou falando que você esteve nessa posição, mas você fica permanentemente de 4 diante, né, de decisões. Ah, o Eduardo falou isso, o Mito falou aquilo. Isso é líder? Isso é presidente? Isso é você que vai enfrentar o Lula? Ou o Zema que fica no banco de reservas aquecendo? Ah, uai, tô comendo pão de queijo aqui, tô aquecendo. Será que os Bolsonaro vão dar a chance pra mim? Só aluno bem comportadinho. Tô comportadinho aqui, comendo pão de queijinho aqui. Ô, os Bolsonaro, aí, ó. Aí, veio o Kim Paim, cala a boca, pô. Ele, ai, uai, bate em mim não, sou. Ai, comer pãozinho de queijo. Tô aquecendo aqui no banco de reserva, vamos lá. Vambora, tô aqui, ó. Olha pra mim, eu sou o governadorzinho, tá? Olha só. Claro, aí o Cleitinho vai estar no meu lugar, né? O que tá acontecendo, sou? Uai. É isso, essa turma? São esses caras? Com essa rigidez? São uns bunda, cara. Com todo respeito, esses caras são uns bundas. Uns bundas completos. Entendeu? Não dá. E o Lula volta a colocar. Vai pintando com aumento de imposto atrás de aumento de imposto. Com o Brasil se encaminhando para uma crise econômica apocalíptica. Assaltos.
Nenhum enfrentamento com crime organizado, muito pelo contrário, passação de pano pra crime organizado. Aí ele vai pro ano eleitoral com a mesma tática de sempre. Tome gás. Ó, pobre, tome gás. Ó, eu vou dar um vale-luz aí, luz pra todo. É com a mesma técnica. Com a mesma tática. Puta que pariu, cara. Sabe o Robin? Todo mundo sabe assim. O Robin, o Arjen Robin, me corrija aí, Riso, tinha a mesma técnica. Ele é um ponta direita, ele tava vindo pra ponta direita. O Robin, então, o que ele vai fazer? Puxa pra esquerda e chuta. Todo mundo sabe que o Robin só tinha o mesmo chute. Puxa pra esquerda e plau, certo? Certo. E caíam todas as vezes. Todo mundo sabe que o Lula vai comprar o voto de pobre com assistencialismo barato na reta final. O que o Lula tá fazendo? Ele tá fazendo a mesma coisa. O Lula é o Robin, ele puxou pra esquerda e vai chutar. Todo mundo sabe que ele vai fazer isso. Já tá se aproximando, ele já puxou pra esquerda, que é, olha o Vale Gás. Ó, o Vale Gás aí, ó, olha o Vale Gás. A Janja já ergueu um botijão de gás. Aí já, ó, o preço da comida baixou. Vai vir a gastança do ano que vem. E, meu amigo, você sabe, pode anotar. Logo em seguida, esses putos do Centrão que estavam lutando pela construção da direita. Ciro Nogueira, Kassab, vão tudo... Oi, Lula! Lula, olha eu aí! Aí o Lula, ô Nogueira, ô Ciro Nogueira, você queria ser vice do Tarcísio. Tarcísio é sem condição, vem aqui construir um bom. Você é do Piauí, temos muitos votinhos lá no Piauí. Vamos fazer juntinho essa construção aí, é gostosinho. Aí ele, sim, Lula, vamos erguer um gás. Aí eu ergo o gazinho aqui, ó. Eu e você, traz o botijão aí. Aí fica os dois, é botijão, é botijão. E é isso aí, vambora, é botijão. E junta com o botijão. Foda-se. Enquanto isso, a galera do mercado financeiro, não, porque o Tarcísio faz preço, e o Tarcísio... Vocês... É capaz o Tarcísio perder o governo de São Paulo pro Geraldo Alckmin. Ó, é capaz o Tarcísio perder o governo de São Paulo pro Geraldo Alckmin. Tá tudo errado com essa turma. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.